um dos raciocínios que é um dos principais dentro do método Fluid, né? Que é o método de estudo que a gente ensina, aplica e já tivemos vários aprovados, que é o Spaced Repetition. O Spaced Repetition, possivelmente você já ouviu ou aplicou isso de alguma forma. Você quer nos contar um pouco sobre isso, Paulo? O Space Repetition, em tradução literal, seria uma repetição espaçada. Isso. Então, entende-se que para você lembrar de alguma coisa, você precisa de repetir aquilo ali ao longo do tempo, né? Me relembra até um pouquinho o princípio da evolução. A gente só guarda aquilo que é importante para a gente, né? O cérebro quer conservar a energia, então a gente não vai ficar lembrando coisa que não é importante. Talvez tentando aplicar, então, para a realidade do estudo para residência, se você estuda uma coisa no começo do ano, como que você quer que o seu cérebro lembre daquilo lá no final do ano? Então, eu acho que seria mais ou menos isso aí, o Space Repetition, né? Como é que você aplicaria isso na medicina? Isso é uma coisa extremamente comum. E todos os estudantes já passaram por isso. Você estuda uma matéria, você entende completamente aquela matéria, você faz questões daquela matéria e você sabe tudo. Passam 4 semanas, você vai fazer questões da mesma matéria ou vai ter acesso à mesma matéria e você já não lembra de mais nada. Isso, todo mundo já passou por essa situação. Por que isso acontece? Porque aquelas informações não utilizadas, conforme o Paulo acabou de falar, elas não vão ser guardadas. Se essa informação não é guardada, você não consegue evocar ela quando você precisa. E como que a gente pode fazer para melhorar a nossa retenção das coisas? É aí que entra o Spaced Repetition, a repetição espaçada. Quando a gente começa a ver a mesma matéria, ou o mesmo tema, ou o mesmo nome, ou a mesma informação diversas vezes, esse tema, essa matéria, vai fixando-se em nossa memória. Isso pode ser desde personagem de filme, até nome de pessoas que a gente encontra na rua, até matérias para prova de residência. Então, o que é a teoria do Spaced Repetition? Ele fala que, a partir do momento que você aprendeu uma coisa, vamos supor que você começou agora, no tempo zero, você sabe 100% daquilo que você aprendeu. Com o passar do tempo, esse 100% vai caindo. No dia seguinte, você já esqueceu uma certa quantidade. Mais um dia, você esqueceu uma certa quantidade. Até que isso vira uma memória residual. Quando vira uma memória residual, quando alguém te evoca, você já leu sobre isso? Você fala assim, certa vez eu já li, mas não lembro detalhes. Quando você vê essa informação a segunda vez, você reaprende ela, volta para o 100%, ou até mais, e a próxima vez que você for esquecer essa informação, que você vai esquecer de uma maneira mais lenta. Então, no mesmo intervalo de tempo que antes você esquecia metade do que você aprendeu, agora nesse mesmo intervalo de tempo você vai esquecer 20% do que aprendeu. E aí você estuda uma terceira vez. E aí você volta de novo com a sua curva para saber aquilo que você sabia inicialmente. E aí, novamente, você vai esquecer, só que de mais uma vez mais lento ainda. Se você faz isso um número de vezes suficiente, da maneira correta, a tendência é que você, no passar do tempo, mesmo passando meses, aquela retenção daquela matéria está tão boa que você não esquece. Essa, potencialmente, é a principal diferença entre quem passa, quem tira mais de 90, quem está na residência série A, de quem não passa. Esse é o conceito principal em torno de quem passa e quem não passa. Pessoas que repetem aquilo que estudaram e pessoas que não repetem aquilo que estudaram. Então estudam cada hora um bloco e quando chega lá no fim do ano, elas só têm memória dos últimos blocos que elas estudaram. Elas não têm memória nenhuma dos blocos lá do início. Isso me faz, inclusive, pensar num modelo, talvez assim, do dia a dia. Eu, particularmente, tenho dificuldade em lembrar nomes. Dificuldade de... Conheço uma pessoa, pergunto o nome dela, ela fala, passa um tempo, eu já não lembro mais o nome daquela pessoa, tenho que perguntar de novo. E às vezes é chato, né? Mas os nomes daquelas pessoas que eu convivo sempre, que são nomes importantes para mim e que eu repito eles ao longo de um tempo, naturalmente eu lembro eles, né? Não esqueço o seu nome, o nome da minha mãe, por exemplo, jamais vou esquecer. Então, seria mais ou menos por causa do cérebro aplicando esse método de uma maneira inconsciente no dia a dia, não é isso? Seria repetição de uma informação importante para você. O cérebro automaticamente entende que aquilo é importante. Então, ele grava, e ele grava por um período mais longo. Você demora mais a esquecer. Certamente. Tem outros fatores também associados, coisas que causam emoção, tem mais retenção, etc. Mas, por exemplo, imagine que você pega um filme que você gostou e que você viu tem 10 anos. Tente lembrar o nome de personagens desse filme. Possivelmente você não vai lembrar o nome de nenhum. Agora, se a gente pega um seriado que todos nós assistimos várias vezes, por exemplo, A Turma do Chaves. Todo mundo assistiu a infância toda várias vezes. Mesmo que tenha 10 anos que você não assista, eu aposto que qualquer pessoa consegue falar o nome de pelo menos 10 personagens. E como que isso acontece? Porque nós vimos várias vezes ao longo do tempo fazendo Spaced Repetition.
É por isso que a nossa memória é tão boa. Tenta lembrar o nome de personagens de uma novela ou de um seriado com poucas temporadas, você geralmente não se lembra, ou se lembra só de um ou outro. Aquele que você viu ao longo do tempo você não esquece. Isso é muito interessante. Então, o método Fluid, ele é baseado praticamente em cima do Spaced Repetition. Ele é totalmente baseado. E foi o que você usou também quando você estudou? Foi o que eu usei. Eu pensava o seguinte, eu preciso arrumar uma maneira de otimizar o meu estudo. E eu sei que a melhor maneira é o Spaced Repetition. Como que eu vou fazer isso? Eu pensei inicialmente em talvez usar flashcards. Qual que seria o problema principal de usar flashcards? É que as informações que estão no flashcard não necessariamente são informações que são relevantes para a prova de residência. Às vezes eu estou estudando um flashcard de um nome de um anticorpo da reumatologia que nunca caiu em nenhuma questão. Então eu estou gastando espaço e tempo aprendendo uma coisa que talvez não seja relevante. Como que eu resolvi esse problema? Resolvi esse problema estudando questões. A partir do momento que eu estou estudando questões, necessariamente eu estou estudando coisas que já caíram e que têm relevância. E quanto mais relevância tem algum tema, mais questões vão existir sobre esse tema. Então, naturalmente, eu já vou balizar a quantidade que eu estudo de cada tema pela quantidade com que cada tema é cobrado. Não existe nenhuma maneira de balizar melhor do que usando as próprias questões que já existiram. Porque, de um modo geral, as questões só se repetem. Elas mudam o estilo e tudo mais, mas são basicamente as mesmas questões. E qual seria o problema? Para eu poder aplicar isso ao longo do ano, como que eu vou fazer questões repetidamente de cada matéria, sendo que cada uma é dada numa época, de alguma forma, e quando que eu vou saber quando que eu vou repetir, e isso organizar-se de acordo com novas matérias que estão surgindo, e organizar-se também com épocas que eu não poderia estudar, às vezes eu fosse fazer uma viagem, eu tivesse algum problema familiar, e não poderia estudar durante um certo tempo. É aí que entra o método Fluid, é aí que entra o nosso software, que organiza tudo e fala com a pessoa exatamente o que e quando ela deve estudar. Então, isso foi uma coisa que me ajudou e já ajudou dezenas de pessoas a passar na prova de residência, por ser a maneira mais efetiva, por ter uma base científica que comprova como esse método é eficiente.